Vamos abrir a palavra, irmãos, em Lucas capítulo 22, a partir do verso 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, hoje, um dia especial para a igreja, onde nós nos reunimos, não para recebermos ensinamento. Hoje é um dia onde nós nos reunimos diante do Senhor, simplesmente para adorá-lo, né? Adorá-lo pela nossa vida, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, né? Então, eu não quero aqui expor uma pregação, só trazer à nossa memória algumas situações para nós meditarmos, né? Como é que está a nossa vida diante desse momento em que nós devemos nos reunir diante do Senhor para adoração a Ele, né? A gente tem muito uma ideia da seguinte forma: pensando que nós adoramos ao Senhor quando nós cantamos. Na verdade, a adoração ao Senhor, ela se dá 24 horas no dia, né? A nossa vida é uma adoração ao Senhor, né? Quando nós temos obediência ao Senhor, ela é uma adoração, porque o Senhor pode então ser glorificado em tudo aquilo que nós fizermos. É uma adoração ao Senhor. Quando nós estamos reclamando, e olha que nós somos reclamões, nós precisamos, como o irmão orou, botar a boca no pó e pedir misericórdia para o Senhor. Porque quando nós reclamamos, é porque nós não estamos contentes com o governo do Senhor sobre nós. Lembre-se que nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, pertencemos a Ele. Ele é quem conduz a nossa vida. Então, quando há uma reclamação, é sinal que nós não estamos satisfeitos com o governo dele em nossas vidas, né? E a palavra diz que em tudo dai graças, em tudo, né? Tanto bom quanto nas dificuldades. Então, na dificuldade nós possamos glorificar o nome do Senhor, se colocando debaixo daquilo que Ele tem para nós em adoração. No verso 15 que nós lemos, aqui em negrito está a última Páscoa. Eu creio que a maioria das Bíblias dos irmãos tem, né? Onde o Senhor Jesus disse assim, no verso 15: e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então o Senhor coloca algo aqui, né? Que tinha esse período lá de Êxodo, quando Deus então interveio ali no Egito, tirando o seu povo do Egito, levando que o Senhor tinha prometido e cumpriu sua promessa que levaria o seu povo à terra de Canaã, né? Então ali precisou ter um pacto de sangue, né? Entre o Senhor tirar o seu povo
né? E ali está tipificado naquele cordeiro ou cabrito que fosse morto, né? Teria que ser morto, teria que ser um cordeiro de 1 ano, sem defeito, teria que separar ele, deixar tantos dias, e aí então ele seria morto, e o sangue dele seria passado nas vergas das portas, né? E isso os irmãos vão encontrar em Êxodo a partir do capítulo 12, né? E ali é interessante que o Senhor disse assim: e eu executarei juízo sobre o Egito. O Egito é o mundo, ele tem a tipificação do mundo para nós, né? Então o Senhor iria julgar os deuses do Egito naquela 10ª praga, onde ele iria matar todos os primogênitos, tanto dos animais quanto das famílias, né? Então, e algo interessante ali que o Senhor diz assim: passa o sangue nas vergas das portas e vocês fiquem pelo lado de dentro da casa. Aqueles que estavam do lado de dentro, eles não viam o sangue. O sangue não era para eles, era para Deus. E aí o Senhor disse: eu passarei por cima. E na casa em que houver o sangue, ali já houve no sacrifício, já houve morte, né? Então eu passarei por cima. Naquela casa não haverá juízo, né? Mas naquela casa em que não tiver o sangue, vai acontecer o juízo naquela casa, né? Então, e o Senhor estabeleceu todas as festas, uma vez ao ano. Deveria ter essa festa no povo de Israel, para a memória do Senhor, né? Então, chegando aqui, o Senhor então estabelece a última Páscoa, né? Então, por isso que ele diz: ó, eu tenho desejado ansiosamente comer essa última Páscoa, porque agora será uma nova aliança, né? E essa nova aliança, o Senhor começa então no verso 19, dizendo assim: tomou um pão, tendo dado graça, o partiu e lhe deu, dizendo: esse é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Então o pão simboliza o corpo de Cristo, que seria partido ali na cruz. Para quê? Para que abrisse esse novo caminho, para nos levar ao Pai. E o sangue, a nova aliança, né? Então o sangue de Jesus, como foi derramado lá na cruz, não é para nós ver, é para Deus ver que nós fomos justificados. Nós nunca vamos poder ver o sangue, né? Mas nós tomamos o sangue pela fé, para que Deus possa olhar para nós e ver o sangue de Cristo. Então, isso precisa estar muito claro para nós. O que significa a mesa do Senhor, né? Em 1 Coríntios, capítulo 11, lá, nos diz assim, no verso 23, se não me engano: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Os irmãos percebem que significado tem a mesa do Senhor? Ela traz a memória, e aqui nós não podemos imaginar que é simplesmente um memorial, né? Esse pão ou esse suco da vide, porque eles vão trazer para nós uma realidade espiritual, né? Trazer uma realidade da morte do nosso Senhor, né? E da nossa inclusão. Por isso que lá, todas as vezes que comer desse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor, né? E quando nós anunciamos a morte do Senhor, nós temos que nos incluir nela, né? Porque o Senhor não morreu naquela cruz sozinho. Nós estávamos com Ele, né? É o que diz, é o que fala
Colossenses 3, né? Onde fala, se morrestes com Cristo, buscai as coisas do alto. Né? Então, nós morremos com Ele. Não foi Cristo sozinho, nós estávamos na morte com nosso Senhor. Ele só morreu naquela cruz por causa que os nossos pecados foram colocados sobre Ele. Ele não tinha pecado. A morte nunca teria domínio sobre Ele. Né? Mas quando nossos pecados foram colocados sobre o nosso Senhor Jesus, aí então houve a morte. Mas quando Ele desceu as profundezas, a morte, querendo retê-lo, não tinha como, porque lá estava o Cristo. Jesus estava lá em cima, morto, né? Então, quando Jesus morreu, liberou o Cristo, aquele que nos salvaria, né? Porque Cristo significa o Salvador de Deus, né? Então, aí a partir daí a morte então não pôde retê-lo. Por isso que nós temos a salvação hoje. Por isso que nós podemos participar da mesa do Senhor com alegria, né? Alegria pela morte do nosso Senhor, porque foi na morte que Ele nos comprou. Foi no sangue vertido que Ele nos lavou de todo o nosso pecado. Né? Então é um momento de alegria, irmão. Por isso que na mesa do Senhor não tem como nós ter uma palavra de ensino, mas simplesmente uma palavra aonde nós podemos trazer a memória, como é que está a nossa vida. Por isso que em 1 Coríntios 11, vai falar que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Né? E esse exame não deve acontecer agora, ele precisa ter nós precisamos nos examinar todos os dias da nossa vida. Porque Cristo falou o seguinte, se você quiser vir após mim, negue-se. O que é você negar? É você se examinar. E lá diz que é todos os dias. Não é tomar a cruz do nosso Senhor, não, é tomar a nossa cruz. Né? Porque o Senhor nos deu a habilitação de nós podermos negar os nossos desejos. Quando Ele então levou o nosso velho homem à morte. Antes nós não tínhamos condição, porque nós éramos escravos, mas nós fomos libertos. Agora nós podemos então glorificar a Deus e dizer, Senhor, agora eu posso negar os meus desejos para buscar a Tua mente. Dia após dia. Então a mesa do Senhor é uma adoração que é um resultado do nosso viver lá fora. Porque nós não temos como, irmão. E o Senhor não vai aceitar de nós vivermos uma vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, do nosso jeito. No domingo, agora vai ser a mesa do Senhor à noite, então eu vou começar a buscar a mente do Senhor. Essa adoração o Senhor não... Porque o Senhor conhece nós. Né? Então esse momento do reunir da igreja é um resultado da nossa vida lá fora. Por isso que nós podemos nos reunir aqui para adorar a Ele. Né? Tudo aquilo que nós podemos, o que nós podemos entregar ao Senhor nesse momento? Gratidão pelos dias que Ele tem conduzido cada um de nós. Né? Adorando Ele. Algo interessante que o Senhor Jesus ali em João capítulo 4, quando Ele está com a mulher samaritana. Né? Então chega um momento em que a mulher diz para Ele assim, ó, eu vejo que Tu és profeta. Né? E aí ela pergunta, escuta, nós adoramos nesse monte. Os judeus falam que é em Jerusalém que se deve adorar, né? Mas o Senhor Jesus disse assim, mulher, é chegada a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vai se adorar ao Pai. Mas, por quê? Porque Ele busca verdadeiros adoradores.
né? Não é nem em Jerusalém, não é nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores de Deus adorarão a Ele em espírito e em verdade. É esses que o Pai procura. Esses, então, não é um momento de que nós estamos aqui, que nós podemos dizer assim, ou quando a igreja se reúne, ali há uma adoração, há cânticos espirituais aqui. Mas a verdadeira adoração, ela se dá 24 horas no dia. Quando nós estamos dormindo, nós podemos estar adorando ao Senhor, pelo resultado que nós tivemos durante o dia, durante o momento que nós estamos acordados, durante o momento que nós estamos estudando, o momento em que nós estamos trabalhando, né? Aí quando então nós nos reunimos, é o resultado da adoração, né? Nós trazemos aquilo que nós temos no nosso coração, né? E aí esse momento é o momento de nós não pedirmos nada ao Senhor, mas simplesmente dizer, Senhor, obrigado. Senhor, toca nos nossos corações o que é a verdadeira adoração, né? Então que eu não quero me prolongar muito, porque o foco não é a palavra, o foco é a mesa do Senhor, né? Então a mesa do Senhor, ela deve ser a primazia hoje, né? Então que o Espírito do Senhor realmente traga essas realidades para nós, para que nós realmente percebamos o quão precioso é a igreja adorar o Senhor, né? A palavra de Deus fala assim, quando vos reunir, um tem salmo, outro cânticos, né? Um traz revelação. Então esse é a verdadeira adoração ao Senhor, é ser movido pelo Espírito Santo. Agora precisamos perguntar para nós, e eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo tem tocado nos nossos corações, ao menos para dar glórias a Deus. E sabe o que nós temos feito? Fechado o coração, né? Não. Muitas vezes o Senhor tem dado um texto para nós repartirmos em adoração a Ele. Mas o que nós temos feito? Não, eu tenho vergonha, né? Nós precisamos compreender, né? Que nós estamos espiritualmente, fisicamente nós estamos aqui, mas espiritualmente nós estamos nas regiões celestiais, diante do trono da graça, né? Nós estamos diante do Rei dos Reis, aquele que fez o universo, aquele que nos conhece, aquele que sonda o nosso coração e sabe qual a intenção do nosso coração. Nós estamos diante desse. E muitas vezes nós temos vergonha daquele que está do nosso lado, né? Então é o momento de nós nos posicionar diante do Senhor. Adoração, né? Expressão daquilo que nós estamos sentindo. Eu tenho plena certeza, irmãos, que muitos de nós aqui arde no coração, né? De ao menos ler um texto. Não precisamos ler um texto inteiro, um versículo, mas aquele versículo que o Senhor então colocou no nosso coração, porque esse versículo que o Senhor colocou no meu coração vai ser para a admoestação ou para uma confirmação de um outro irmão que está pedindo ao Senhor. Senhor, confirma, Senhor. Tem muitos de nós temos algo para o Senhor e pedimos, Senhor, confirma. E o Senhor então coloca lá no coração do Valdeci, fala aquele texto, que seria a confirmação do outro irmão. Mas o que eu faço? Vergonha, sabe? O Senhor então, aquele irmão fica sem, o Senhor vai, de qualquer forma, o Senhor vai
manifestar para aquele irmão, mas a oportunidade que o Senhor tinha era aquela. Então nós precisamos compreender que nós somos a igreja do Senhor, nós somos membros uns dos outros, nós somos aqueles que o Senhor vai usar para edificação. Amém. Né? Então que o Senhor nos ajude, irmãos, nessa noite de adoração ao Senhor. Perceber que a mesa é um privilégio. Amém. Dos filhos. Né? Você é filho? O que é um filho? É aquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu do alto. Né? Veio para os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Aqueles que creram na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, ali na cruz. Aqueles que creram que não vivem mais, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Esses são convidados, né, para participar da mesa do Senhor. Né? Nós não podemos fazer como aqueles que por qualquer motivo, eu não vou participar, por quê? Porque eu tenho uma pendência com o irmão e o Espírito está me tocando no meu coração, o Espírito está a semana toda tocando no meu coração, então eu não vou participar da mesa do Senhor porque meu coração está pesado. Né? Então quando o coração pesa, é para arrependimento, conserto, para que nós possamos estar livres hoje né? Então se você tem algo, teu coração está pesado com algo e você não se consertou diante dessa situação, que você vai ter que ir para um irmão, você vai ter que ir para o Senhor, então faça isso. Mas não deixe na próxima vez de participar, porque você é filho, né? Não pense que porque você está em pecado, você não é filho. O Senhor vai estar te tocando o coração para que você então se arrependa, porque não há pecado que o sangue de Cristo não purifique. Todos. Não há. Então o Senhor é um Senhor maravilhoso, conhece, nós estudamos há poucos dias atrás que o Senhor sofreu todas as situações que nós estamos sofrendo hoje, para que Ele possa ser o nosso Salvador. Ele nos conheça e possa ser o nosso Salvador. Agora precisamos de uma posição diante dEle. Amém?